Para quem não me conhece, meu nome é Aleph Moisés Reis Souza, tenho 21 anos e meu caso é bem grave. Estou fazendo este vídeo um vídeo explicativo para explicar para meus parentes e amigos o que se passa comigo, o que eu tenho e por que eu sumi. Eu sou portador de uma doença que atinge muitos jovens neste século XXI. O nome dessa doença é adicção, uma doença incurável, progressiva e fatal. Doença que vem como a palavra adicto, que tem a origem do latim, que significa escravo de alguma coisa, escravo de alguém ou alguma substância. De modo que, sendo escravo dessa substância, eu me torno completamente insano. Para quem não sabe, a dependência química é uma doença classificada pela OMS, Organização Mundial da Saúde, uma doença que tem como característica principal o comportamento. Quando eu altero meu comportamento ou sou insano com algumas das minhas atitudes, provavelmente eu sou um adicto e tenho uma doença grave. Nesse meu caso, eu sou um ex-dependente químico em recuperação. Quem me conhece, minha caminhada já me conhece há algum tempo, alguns anos, sabe que eu fazia o uso de maconha. E minha doença foi progredindo, tomando uma proporção desesperadora. Nesse sentido, eu alcancei um estado animal da minha doença, onde fui para uma região do centro de São Paulo e comecei a mendigar. Existe o CID, que essa sigla significa Comissão Interna das Doenças, que classifica a dependência química em Fs. Por exemplo, existe o F10, que é o alcoolismo, até F19 e diversos outros números que identificam a certa doença do indivíduo, ao qual ele se trata diante de qualquer situação. Eu me identifico com o F19, que significa usuário compulsivo de múltiplas drogas. Infelizmente, eu aderi a essa doença em meio à minha adolescência, onde eu comecei a ver meu comportamento errado, minhas ações totalmente insanas e ser assim dominado por essa doença. Graças ao meu poder superior e à minha família, eu fui direcionado a um centro terapêutico, onde eu aprendi a lidar com a minha doença, estou aprendendo ainda e vivendo em recuperação. Como eu já disse, a dependência química ou o adicto, a doença ela é hereditária, progressiva, incurável, fatal, porém ela é tratável. Para o resto da minha vida eu tenho que tratar essa doença, para que ela não progrida. A partir do momento que eu vivo em recuperação, eu estou estacionando a minha doença. Ela não está progredindo, ela não diminui, ela apenas estaciona. Então, ou seja, ela está estacionada neste momento e eu quero que ela continue assim, porque eu não aguento mais sofrer. A adicção ela só me levou à solidão, tristeza, sofrimento, isolamento social, excluimento social. Nem meus melhores amigos já não me queriam mais por perto. Não culpo eles, não culpo ninguém. O real culpado sou eu, real responsável das minhas consequências sou eu. Eu sou o real culpado do meu futuro hoje, do meu presente hoje. Então eu sou o real responsável para tratar e me recuperar. Bom, agora eu vou falar um pouco de como começou tudo isso e por onde eu andei nesse tempo. Aos meus 13 anos de idade eu experimentei maconha pela primeira vez, por curiosidade, por achar legal, por ver que muitas pessoas que eram descoladas fumavam maconha. Eu falei, vou entrar nesse negócio aí, cara. Deve ser interessante, todo mundo faz, por que eu não posso? Mas eu esqueci que eu não sou todo mundo. Nem todo mundo pode com as drogas. Claro, existe sim pessoas que usam drogas e vão para o trabalho no outro dia. Eu não. Quando eu uso drogas eu sumo totalmente, eu me desligo de todas as minhas responsabilidades e meus afazeres. Depois dos meus 13 anos eu fui ficando muito rebelde em minha adolescência e comecei a criar desavenças dentro de casa, na escola, deixar de lidar com minhas responsabilidades, comecei a deixar de lado trabalho, estudo, diversas outras coisas que um cidadão normal deve seguir. Aos meus 17 anos eu comecei, a minha doença progrediu, eu fui para a cocaína, onde muitos sabem que eu vivi um quadro na rua, vivi na rua. Depois disso, aos meus 18 anos eu conheci o crack.
E daí pra frente só foi destruição, onde eu me encontrei de 2018 até 2020 escravo dessa droga. Só vivia para usar e usava para viver. Não tinha outro motivo senão a droga na minha vida. Onde em 2020 eu acabei sendo preso. Acabei sendo preso com uma quantia da minha droga de escolha, que é o crack. Fui preso com essa quantidade de droga, fiquei um determinado tempo, saí, voltei para a casa dos meus pais, onde eu já não tinha voltado, já fazia quase 2 anos que eu estava fora da casa deles. Voltava, passava 1 semana, 2 semanas, depois sumia novamente. Então essa foi a minha trajetória. Depois que eu conheci o uso de drogas, só foi cada vez mais me afastando das pessoas que me queriam bem e que queriam o meu bem. Então, ou seja, ela só me afastou, só me deu malefícios. Não tive nenhum benefício com isso. Já fui traficante, já fui ladrão, já fui tudo de ruim que você pode imaginar. Mas hoje estou tentando ser uma pessoa nova, renovar os meus conceitos, as minhas ideologias, os meus princípios e tentar mudar um pouco da minha personalidade. Quando eu saí do sistema carcerário e fui para a casa dos meus pais, eu consegui ficar um tempo de boa, controlando o meu uso, pelo menos eu achava que controlava. Voltei a fumar maconha, trabalhava, tal, mas não tinha um objetivo, não tinha uma meta a buscar. E durante esse tempo eu fiquei acho que mais ou menos 1 mês e alguns dias dentro da casa dos meus pais. E eu não conhecia a minha doença, eu não sabia que eu era um doente, não sabia que eu era um dependente químico, eu sempre legal, eu falei não, quando eu quiser parar eu paro. Muito errado estava eu. Depois de determinado tempo que eu estava bem, eu fui conversar com meus pais e disse a eles que eu iria para o centro de São Paulo para comprar uma armação, pois eu tenho problema ocular também, tenho problema de visão. Eu ia comprar uma armação e comprar roupas para mim no centro de São Paulo, sendo que eu resido em Minas Gerais. Não, vou lá no centro de São Paulo para poder comprar roupas e minha armação. Eu estava com um dinheiro considerável e fui para São Paulo sozinho, sendo que meu pai e minha mãe já tinham avisado antes de eu ir. Você está pronto? Claro que eu estou pronto, oxe. Sou homem já, vocês não confiam em mim? E eu fui. Nesse momento, quando eu estava chegando em São Paulo, senti uma vontade desesperadora de usar droga. E no caminho da casa da minha avó, na rua já da casa dela, eu encontrei um cara. Esse cara era um morador de rua. Quando eu olhei pra ele, senti uma vontade louca. Falei, esse cara sabe onde tem, mano. Eu vou perguntar pra ele onde tem um negocinho pra mim dar um tiro, pra me cheirar. Quando eu perguntei pra ele, ele disse que não gostava, que tinha outra coisa. Minha droga de escolha. Que como no anterior eu já falei qual é a minha droga de escolha. Não quero ficar repetindo muitas vezes essa palavra, que eu não gosto dessa palavra. E nesse momento eu acabei indo com ele para um lugar de uso e comecei a usar. Usando, eu comecei a entrar numa ilusão profunda de que eu estava curtindo da hora. Não fui para a casa da minha avó, não dei informações para minha mãe, não dei informações nenhuma para minha família, onde eu fiquei isolado. Diante dessa situação em que eu me encontrava em um local de uso e que estava enlouquecedoramente usando uma atrás da outra, uma atrás da outra, fugindo da minha realidade, porque eu estava com um sentimento muito grande de fracasso dentro de mim e de impotência, de não conseguir realizar uma tarefa simples de ir à casa de um parente meu. Eu me senti completamente derrotado, onde comecei a me afundar cada vez mais. Cheguei a morar um tempo em barracos, até que aconteceram outras coisas que eu não vou entrar muito em detalhes. Eu acabei tomando a decisão de morar na rua, onde que eu achava que aquilo ali era a minha melhor vida. Eu cheguei um dia, quando eu acabei de levantar da calçada, e falei, putz, mano, que vida boa, mano. Eu tenho liberdade, como a hora que eu quiser, uso droga a hora que eu quiser, só fazer um corre aqui e ali, já era, tô usando, já era, tá da hora. Mas iludido estava eu pela minha doença.
Escravo estava eu pela minha doença, preso estava eu pela minha doença, onde minha família interveio em novembro, dia 15 de 2020, onde um resgate foi me buscar e eu fui internado. Desde então, eu estou lutando contra a minha doença e usando todas as minhas forças, ferramentas e o aprendizado, todo o conteúdo que eu absorvi durante esse tempo, de novembro a abril. Em abril eu saí, mas infelizmente tive uma recaída, voltei para o centro terapêutico. Absorvi todo o conteúdo, toda a experiência, todas as ferramentas que eu tenho hoje para colocar em prática e para aprender realmente e viver em recuperação. Neste vídeo eu venho humildemente, eu, Aleph Moisés Reis Souza, venho pedir perdão a todas as pessoas que eu feri, machuquei e maltratei por causa da minha drogadição. Não estou me escondendo atrás da droga, fui eu que fiz. Porém eu estava no estado insano, onde não sabia lidar com as minhas emoções, o meu sentimento, nem muito menos com a minha razão. Eu estava totalmente abalado. E ninguém é culpado disso. Eu sou culpado disso. Eu sou o real responsável disso. E de um modo geral, eu peço perdão a todas as pessoas que eu afetei com meu uso de drogas. Nesse meio tempo de internações, eu aprendi a lidar com minhas frustrações, sentimentos, emoções e aprendi a lidar com as minhas razões e como ter uma boa razão em devidas partes da minha vida. Tive muita dificuldade no meu tratamento, tive muita dificuldade de entender a minha doença, tive muita dificuldade em aceitar. Hoje eu já aceito, hoje eu entendo e hoje eu estou tendo uma superação. Conforme vem passando o tempo, eu tive algumas dificuldades, sim, onde eu participo de reuniões diárias, tiro minhas dúvidas, coloco meus sentimentos para fora e, de certo modo, pessoas me ajudam com meus sentimentos e como lidar com cada um. Vivendo em recuperação, eu aprendi a recuperar a minha ação. E estando em superação, eu vou ter uma superação. Eu aprendi que a minha doença não é baseada em baseado. Bom, para você que chegou até o final do vídeo, você realmente se importa e tentou entender e aprender um pouco mais sobre a minha doença, entender o porquê eu estive ausente de muitas pessoas, do qual eu chamo de amigos ou parentes. Se você quiser entrar em contato comigo, eu vou deixar meu número aí nos comentários. Para você que sente que eu prejudiquei muito a sua vida, que eu fui um baita idiota, que eu te magoei demais, que eu fiz você sofrer, por favor, mande uma mensagem, para a gente bater um diálogo, para poder fazer uma reparação devida com você, porque eu quero começar me reparando com as pessoas com que eu prejudiquei, para que eu possa seguir em frente, porque sentindo essa dor de quem eu prejudiquei, eu sei que sofreram também, eu não consigo seguir em frente. Então, se eu te prejudiquei de alguma forma, direta ou indiretamente, por favor, me mande mensagem e entre em contato comigo, beleza? Eu desejo a todos um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, independente do horário que você esteja me assistindo. Que você encontre um caminho de luz. Se você que já está no caminho de luz tem um poder superior, que você não saia desse caminho de luz. E para você que tiver qualquer dificuldade, problemas com drogas, ou tiver qualquer problema na sua vida, e eu puder te ajudar de alguma forma, eu vou te ajudar até minha última força se esgotar. Beleza? Tamo junto.